Ok, Já está gravando. ok. Gravando, boa noite a todos. Hoje nós começamos a nossa quarta aula e o nosso primeiro tempo da nossa quarta aula. A aula vai ser composta de 2 tempos de 40 minutos, com intervalo de 10 minutos no meio, é claro, tem que ser no meio, certo? Hoje nós vamos dar sequência ao que nós iniciamos ontem, que é o estudo dos pronomes. Todos os pronomes em inglês vão ser tratados aqui. E, interessante, não existe uma frase em inglês acima de 2 palavras que não tenha um pronome. Então, é muito importante que a gente estude os pronomes para que a gente saiba, né, quem são os senhores das ações que serão praticadas. Tá? Já vou abrir aqui. Antes... Não, vamos nos pronomes mesmo. Ontem nós estudamos os pronomes objetos, os pronomes subject pronouns, os possessive pronouns, os possessive, e hoje nós vamos começar com os pronomes relativos, relative pronouns. Relative pronouns. Pronouns, Usamos os adjective pronouns, estudamos os possessive pronouns e hoje os relative pronouns. Pronouns. Ok. Ok. Os pronomes relativos... desculpe, gente, só um minuto, que a minha apresentação está automática aqui. Só um minuto, por favor. Eu não sei o que aconteceu. Um minuto aqui. Ok. O que são os pronomes relativos? Eu não gosto muito de ficar aplicando conceitos, mas aqui na nossa apresentação tem que. Relativo é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, antecedente dentro do enunciado. Só isso. As pessoas que quiserem, elas poderão, né, detalhar melhor isso, poderão estudar melhor isso, mas nós vamos diretos ao assunto que é o principal. Tá? Os conceitos aí, quem quiser aperfeiçoar, fique à vontade, mas o nosso objeto é ir direto ao assunto. Os pronomes eles se dividem no português em variáveis e invariáveis, masculino e feminino. No inglês é diferente. Oh, meu amigo, minhas desculpas, um minuto. Hoje está meio complicado, hein? Mas nós vamos resolver agora. Aplicar a todos. Conseguiu. Agora sim. Desculpa. Quando a gente fala assim, relative pronouns, quando a gente for ver no português, aí fica mais fácil de se entender. Quais são os pronomes relativos em português? No singular são aqueles o qual, cujo, quanto, plural, os quais, cujos, quantos, feminino. Singular, qual, cuja, plural, quais, cujas, invariáveis, que, quem e onde. Aqui, o conceito em inglês, também, no momento, nós não vamos nos ater a isso. Vamos começar diretamente aos pronomes. Qual o primeiro pronome? That. O que significa? Que. Relativa a pessoas, animais e coisas. Então, quando eu quero relacionar alguma coisa a um animal, a pessoa e uma coisa, nós usamos o that. Sempre lembrando, TH, a gente usa o som do TH de inglês, né? That. E nós já vamos entrar. Hoje nós não temos a presença, gente, da Magali e do Fernando, porque o Fernando está num procedimento médico e a Magali hoje é dia de folga dela, que ela faz um outro curso, tá? Então, vou fazer a leitura eu mesmo aqui, tentar ser rápido, mas a ideia é só vocês entenderem. She blamed herself for everything that had happened. O que aconteceu aqui? Ele se culpou por tudo o que aconteceu. Então, that happened, tudo o que aconteceu. Claro. Oi. Sua tela não está projetando, não. Nós estamos vendo só você. Desculpem, gente, por favor. Estou vendo Selena aí. Ok. Ainda bem que você me ajuda aí, Danilo, porque... Agora sim, né? Sim.
Gente, minhas desculpas aí, parece que existe alguns dias que o negócio, às vezes, fica um pouco travado, mas é normal, talvez é o nervo de estar sozinho aqui, mas vamos continuar. Então, conforme eu She disse... blamed herself for everything that had happened. Happened. Esse gente, vamos ter bastante cuidado com o em inglês, porque é o seguinte, o raramente ele é pronunciado, tá? Depois a gente vai ver isso com mais segurança, mas a pronúncia é happened. Happened, tá bom? Eu tenho uma lição sobre isso, ainda não chegou, eu só marquei isso aqui, por quê? Porque quando a palavra recebe um ed ao final, em 95% dos casos, ela está no passado. Aqui eu não coloquei, mas blamed, ele se culpou. Culpar é um verbo do culpou, está no passado. Happened, que aconteceu, ok? Eu acho que seria legal mesmo se alguém puder ler também. O segundo pronome. Primeiro foi what. Desculpa, that. O segundo é which. O CH em inglês é aquele som de qual, T, os CH, quais, né? a qual, os quais, relativo às coisas e animais. Exatamente. Então, which. You need to tick the box which says yes. Você precisa ticar a caixa que diz sim. Ok? Isso aqui é aquela informação quando você está preenchendo um formulário, né? You need to tick the box which says yes. Desculpa aí. Você precisa ticar a caixa que diz sim. Então, tem uma marcação no papel, tem lá sim ou não, você clica em sim. Isso é o que está pedindo aqui. Who? Quem, que, o qual. She's going out with a guy who's in the army. Ela está saindo com um cara que está no exército. Aqui nós vimos aqui o X, é o she is, contracionado, going, o verbo está no gerúndio, ela está saindo, eu estou comendo, eu estou andando, eu estou saindo. Então, no caso aqui, ela está saindo. No inglês, quando o verbo está no gerúndio, ele recebe a partícula ing, going. O verbo é go, ir, sair, né? Mas aqui no caso é ir, sair ou ir, tá? She's going out with a guy who's quem está no exército. Porque o inglês, quando se relaciona a pessoas, ele usa who. No português, nós podemos usar o cara que está no exército, o inglês não admite, porque que é what, né? Ou that. Nesse caso aqui, nós falamos que, mas o americano não, ele fala, o inglês, ele exige whose, que está. Tá? Home. Quem, que, o qual, relativo a pessoas. There was only one person to whom the old man spoke. Aqui tem muita informação nesse slide. A primeira coisa, existe um verbo em inglês que todo mundo conhece, é o verbo to be, ser, estar. Porém, existe um outro verbo chamado there be. There be. There be é aquele sinal do verbo haver impessoal. Há uma coisa estranha, havia apenas uma pessoa com quem o velho falou. Então, nesse caso, é o verbo there be. Nesse caso, there was, porque o verbo to be está no passado. O was é passado do verbo to be, que também nós vamos ver. Aqui, gente, a nossa ideia aqui é expressar a respeito do pronome. Pronome whom. Com quem? Isso é o que é mais importante. Os outros detalhes, eles vão ser todos analisados quando nós vermos o verbo. Porém, é o seguinte,
Eu já coloquei também aqui um adicional nesse slide. The old man spoke. Spoke é o passado do verbo falar. Eu falei, você, o velho, falou. O verbo spoke, ele vem do verbo speak, que é o verbo falar. I speak English. I don't speak English. Então, no passado, ele, por ser um verbo irregular, ele não recebe ed, igual aqui o verbo blame recebeu, happen recebeu ed. São passados. Esses dois verbos são regulares, porque receberam ed no final. Flávio, como é que eu vou saber quais são os verbos regulares e irregulares? Nós vamos passar para vocês uma lista, vocês vão ter que consultar. Eu tenho essa lista, Flávio, caso você precise. Exatamente. Eu já tenho algumas também. Você já tem? Ah, que ótimo. Já tem. Só que eu pretendo trabalhar em torno de 100 verbos regulares e 100 irregulares, mais ou menos, tá? Então, assim, Ótimo. mas ainda não é o momento. Eu só estou querendo dar uma adiantada para vocês entenderem. Os verbos regulares têm o final em ed e os verbos irregulares não obedecem padrão nenhum. É decorado mesmo. spoke, spoken. Não tem outra alternativa, tá? É decorar mesmo. O spoken é o falado, né? Spoken English. É o inglês falado, ok? É só uma passagem rápida mesmo, porque o ideal é que vocês vejam o resumo que vai ser feito dessa aula, nós vamos fazer um resumo, revejam esse vídeo pelo menos mais uma ou duas vezes, não tem jeito. Eu preparei essa apresentação, eu já revi com a Magali e com o Fernando, mesmo assim, na hora de apresentar, ainda tem algumas dúvidas também, tá? É natural, não é tão simples, não. Whose, cujo, cuja, cujo, cujos, cujas, cujas. Você vê que um pronome em inglês tem diversos significados, relativo à posse, é usado a pessoas e animais. This, whose, o é silent E, você não pronuncia o é. This is the girl whose father works at the museum. Museum. Palavra difícil de pronunciar, eu coloquei a pronúncia aqui em inglês britânico e inglês americano. Museum. Esta é a menina cujo pai trabalha no museu. Então, whose refere-se a uma pessoa, a uma coisa ou uma pessoa, certo? Mas para dar posse de quem? Cujo pai trabalha no museu. Então, ela é filha, né? Esta é a menina cujo pai trabalha no museu. Então, ela é filha dessa pessoa que trabalha no museu, cujo pai trabalha no museu. Essa relação de cujo com o inglês, a gente tem bastante cuidado, porque realmente, né, cujo, cujas, até em português mesmo a gente tem dificuldade. Mas nós vamos desenvolver isso aí quando formos estudar as frases, né, quando nós formos fazer nossos exercícios. Agora, os pronomes demonstrativos, que são bem mais simples, tá? Isso aqui já são mais simples. Tem aqui a explicação em português, em inglês. O primeiro é o mais simples, né? This, este, esta, isto. Aqui está no singular. Vocês estão vendo uma bola aí apontada próxima. Então, é uma coisa, quando você fala de uma coisa que está bem próxima. This is a very nice school. Essa é uma boa escola, né? Essa é uma escola muito legal. Você está perto da escola e fala dela. Esta é a escola muito legal. Certo? That, singular, far. Ou seja, uma coisa que está longe, aquele. Aqui nós estamos falando de este, esta, isto, próximo. Nós vamos dizer agora that, aquele, aquela, aquilo. Vocês estão vendo a bola aí, tá? Eu coloquei uma mãozinha apontando para uma bola mais distante um pouco, né? Yes, that's right. That's right. Yes, that's right. Sim, é isso mesmo. Sim, isso está certo, ok? Normalmente, você pode traduzir de duas ou mais formas. These. These é o plural do these. These. Estes, estas. These. Plural. Mais de uma bola.
These belong to me. Estes me pertencem. Estes pertencem a mim. Belong to me. No português, nós temos duas formas de falar, me pertencem ou pertencem a mim. Em inglês, somente uma. It's belong to me. This belong to me. Tá? Eu não posso colocar this me belong, não. Ok? Isso é muito importante. Esse tipo de construção, no inglês, é invariável. This me belong não existe. This belong to me, pertence a mim. Agora, nós, para traduzir isso para o português, podemos colocar esses me pertencem, esses pertencem a mim. Não importa. Aí nós vamos aplicar de acordo com o que nós acharmos mais conveniente. Those, plural, far. Far é distante, tá, gente? Quando eu coloquei aqui plural, far, está dizendo que está distante. Então, aqueles, aquelas. Who are those? Quem são aqueles? Você aponta para uma pessoa longe lá e fala, quem são aqueles? Who are those? Quem são aqueles? Those. Aqui eu coloquei a pronúncia para o pessoal que quiser treinar. Quem quiser ouvir, vai ter que ir lá no dicionário, né? Nós temos os endereços dos dicionários todos, já passamos algumas vezes. Agora, estou tentando ser rápido, gente, porque é muita coisa, tá? Pronomes indefinidos. Quero esclarecer mais uma vez. É uma passagem rápida por todos os pronomes. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, pode nos pedir para esclarecer, pode nos pedir, mande mensagem, mande o WhatsApp para mim, mande e-mail, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Se eu não responder na hora, depois eu respondo. Mande o WhatsApp, mande e-mail, mande qualquer tipo de correspondência. Tá? Não tem problema, não. Só o que eu não quero é que a gente fique sem saber. Quando vocês perguntam, me ajuda que eu aprendo também. Pronomes indefinidos. Refere-se à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa e genérica. Esse eu estou repetindo porque eles também não são fáceis da gente poder trabalhar. Olha a quantidade que nós temos em português. Alguma, nenhum, vários. Ou seja, alguém me disse, alguma coisa, alguns foram, outros foram, muito pouca gente foi, pouco, quaisquer pessoas. Então, assim, ele refere-se a uma terceira, a uma pessoa, certo? Alguém, ninguém, outrem, mas de forma imprecisa e às vezes distante. Não dá para saber, não define. Por isso que o nome indefinite pronouns, ok? É uma lição também bastante. Aqui é a tradução, né, de que são, né? What are indefinite pronouns? That refers to a person or a thing without being specific. É uma coisa sem, um ser sem uma coisa sem uma especificidade, sem uma especificação. Tá? A quantidade deles no singular. Another, anybody, anyone, anything, it, either, enough, everybody, everyone, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, nothing, one, other, somebody, someone, something. Isso aqui são no singular, né? No plural, both, few, fewer, many, other, several, which can be singular or plural. Vocês estão vendo aí que em inglês, singular e plural escreve-se igualzinho em português, tá? Só que a gente pronuncia singular e or plural. All, any, more, most, no. Tá. Flávio, como é que eu vou decorar isso? Olha, gente, eu acho impossível, eu não decorei todos e nós só vamos aprender isso no dia a dia e na aplicação em frases. Nós não temos alternativa para você decorar isso, nós não temos mais. Eu acho que é impossível decorar essa quantidade de pronomes. Mas quando nós começarmos a aplicar dentro das frases, nós vamos ver agora, alguns deles, vocês vão ver que fica mais fácil. I would like to go somewhere this summer. Somewhere. Eu gostaria de ir para algum lugar nesse verão. Não sabe qual lugar, né? Está se referindo a algum lugar, alguma coisa. I would like to go somewhere this summer. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Flávio, não sei se você já falou com
os colegas a respeito do would. Não, eu não falei, não. Ah, tá. Mas eu posso até aproveitar e falar agora. Tem hora que eu fico... eu, Magali e Fernando, estamos assim, em alguns dilemas, entendeu? Porque as aulas, elas são de um grau de informação muito grande. É muita Nossa, coisa que demais. a gente está levando tudo, mas, na verdade, isso é óbvio, vai ser explicado. O passado dos verbos vai ter uma aula específica. E aqui, no caso, gente, aproveitando a oportunidade, o would like... Esse would é uma partícula que não tem tradução no português. Ele é um verbo auxiliar chamado de auxiliar modal. Ele só sobrevive com outro verbo. Ele não existe sozinho. I would não existe. Ele existe com outro verbo. Nesse caso, I would like. E qual é o efeito que ele faz no verbo? É um efeito interessante e simples da gente entender. Ele leva o verbo para o pretérito imperfeito. Acho que é pretérito imperfeito. O futuro do pretérito, nem sei, que é tanto tempo também, mas ele leva para o aria, eu gostaria. Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu gostaria, I would like. Se eu quiser dizer eu comeria, I would eat. Eu casaria, I would wed, né? Wedding, sei lá. Marriage, desculpa. Então, assim, se eu quiser levar para qualquer verbo no inglês, eu utilizo essa partícula would. Agora, na cabeça, eu não lembro dos verbos, então, mas nós vamos tratar disso com bastante assim, vamos ser bastante assim, rígido quanto à questão desses verbos. No inglês, nós temos 3 categorias assim, clássicas de verbos. São os verbos auxiliares, os auxiliares modais e o conjunto de regulares e irregulares. Esses verbos, os auxiliares modais, eles recebem um tratamento diferenciado dos demais verbos. Então, quando eu falo que todo verbo no passado regular recebe o ED, o would não tem nada a ver com isso. Os verbos os modais não se enquadram nessa categoria. Mas depois nós vamos separar direitinho o que é modal, o que é auxiliar modal, o que é auxiliar, o que é auxiliar modal e o que são regulares e irregulares, ok? Ô, Fábio, então se eu disser, por exemplo, assim, I would eat beef. Exatamente. Eu gostaria de comer um bife. Não. Eu comeria um bife. I would eat, eu comeria um bife. Não gostaria, não. Certo? No caso, eu comeria. O would desculpa, espera um pouquinho. To beef. É o seguinte, vamos devagar. O would, ele leva o verbo por ia. Se for eat, would eat, comeria. Eu comeria um bife. Certo? Se fosse I would você está dando microfone. eat beef. Se fosse assim, I would eat beef. Não, aí eu gostaria de comer. Não, exatamente. Por exemplo, I would want to eat. Eu queria comer um bife. Ou eu quereria, então, né? Aí o want, olha, eu quereria, eu acho que não existe. Entre o would e o eat, virar o want. Então, nesse caso... Danilo, o seu som... Não necessariamente. O seu som está tendo muita interferência, Danilo, mas muita interferência mesmo. É porque eu estou na natação. Ah, sim. Aí está tudo bem. Então é o seguinte, porque a gente não está conseguindo ouvir. Mas é o seguinte, a nossa lição de hoje, gente, até para a gente poder tocar a vida, o would, junto com qualquer outro verbo, leva o verbo para aria. Certo? Acho que para nós hoje é suficiente. Senão nós vamos... Até porque também o som do Danilo está bastante comprometido. Tá? E aí nós vamos seguindo. Eu quero que vocês vejam, o would vai levar para esse tempo no português que termina em aria. Casaria, gostaria, passearia, tudo que for com aria, aí nós vamos colocar os verbos. Quando for estudar, a gente vai ter bastante verbo para a gente poder colocar. Mas antes de conhecer os verbos, fica difícil. E quando você não está preparado para poder falar sobre o assunto, você não lembra os verbos, né, necessariamente. Tá legal? Mas a lógica é essa. Ok, como nós estamos falando em pronomes indefinidos, someone gave me this book. Quer dizer, o que é someone? Alguém. Não sabe quem. A pessoa ganhou o livro, não sabe de quem. Alguém me deu esse livro. Gave me.
outra vez. Nós podemos dizer, alguém deu-me este livro ou alguém me deu esse livro. O português permite as duas, né? Eu creio que deu-me é a forma mais gramaticalmente correta, mas também nós podemos falar deu ou me deu, né? Sem problema. Mas nesse caso aqui, someone, alguém. Estou achando estranho que... Ah, certo. Tá ok. O outro pronome é indefinido, anyone. Aqui também tem duas lições extras que eu aproveitei para colocar aqui, que é a colocação do verbo no futuro. Como que nós colocamos o verbo no futuro? Isso aqui, gente, não é lição sobre conjugação de verbo no futuro. É apenas en passant, né? Para vocês terem noção. Quando vocês virem, depois do sujeito, I, né? I, que é eu, will, isso vai levar o verbo para o futuro. I will not tell. Nesse caso aqui, o verbo tell é o verbo contar. Mas nesse caso aqui, ele está dizendo que I will not tell. Então, eu não vou contar seu segredo para ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa frase existe no inglês mesmo? I will not tell you your secret to anyone. Sim, existe. Porque no inglês, no português, do ponto de vista da lógica formal aristotélica, a negação da negação é afirmativa. Eu vou contar para ninguém seria correto. Vou contar para ninguém. Agora, eu não vou contar para ninguém, está querendo dizer que eu vou contar para todo mundo ou para alguém. Sim, sim. Essa frase eu tirei da internet. Existe essa dúvida, sim, Danilo. Existe essa dúvida, sim. Mas nesse caso aqui, tá? Eu não vou contar para ninguém. Aqui não está negando, não está dizendo que não vai contar para ninguém. Aqui não são duas negativas, não. Para nenhuma pessoa. Não vai contar. Porque se você falar, eu vou contar para ninguém, certo? Essa frase em português ela é afirmativa, ela não é negativa. Ela é negação da negação, do ponto de vista da lógica formal aristotélica. Eu pensei que no inglês não tivesse esse tipo de... Tá mais ou menos no sentido pleonasmo. Só está falando que não vai... por exemplo, eu não vou... Entendeu? Está negando a... Sim, olha, nós podemos... eu vou deixar anotado aqui para poder aprofundar mais nesse assunto, inclusive para mim mesmo, tá bom? Vou deixar anotado aqui, só um minutinho. Mas isso é pelo em ovo, Flávio, não vai. Não, mas a gente tem que tirar essa dúvida mesmo, não tem problema, não. Certo? Eu vou deixar anotado aqui no meu bloco, aqui, depois eu vejo. Só um segundo. O correto seria assim, eu não vou contar seu segredo para alguém. Agora, para ninguém... Ok. Slide. I will not tell your secret to anyone. Mas isso aí, tá? É uma estrutura polêmica mesmo, que eu vou verificar direitinho e vou passar para vocês na próxima aula, já informo para vocês certinho o que pode... Slide. Vou deixar aqui, depois eu vejo direitinho. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, as marcações que eu fiz aqui foram a respeito do will. O will leva o verbo para o passado. Então, se eu falo I will tell, eu contarei. E também existe outra forma no futuro que é conhecida, é uma estrutura, não é um tempo, mas I am going to tell. Ou seja, para o português, eu vou contar. No inglês, atualmente, o que é mais usado, I am going to tell. Certo? E por quê? Porque a frase repetiu embaixo. Porque will not, contraído, forma-se won't. I won't tell your secret anyone. É lógico que as duas são idênticas.
A primeira para a escrita e a segunda para o inglês falado, né? Mas, normalmente, a escrita acadêmica, tá? Agora, o inglês falado, eles não falam I will not, falam I won't. Só falam I will not quando eles querem dar destaque. I will not, eu não contarei, quando eles querem dar um destaque maior. Mas também isso é outra história. Então, quando você quer levar eu não comerei. I will... desculpa, eu comerei. I will eat. Eu casarei. I will marry. Certo? Eu viajarei. I will travel. Mas também é um assunto que nós vamos tratar com muito, né? Com muito... assim, com muito tempo, tá? Assim, depois. Ok, beleza. Vamos continuar aqui. Salvar. Ok, beleza. Vamos para o próximo. Mais um pronome indefinido. I bought everything at the mall. Mais um caso de verbo no passado, um verbo irregular, é o verbo to buy, que é comprar. Por ser verbo irregular, ele não tem uma forma correta, uma forma padrão no passado. Então, no presente, eu compro, I buy. No passado, I bought. E no particípio, que é comprado, I bought também. Por coincidência aqui, ele repete o passado com o particípio. Mas isso aí nem sempre, com outros verbos irregulares, vai ser assim. Então, I bought everything at the mall. Eu comprei tudo no shopping. Vocês já ouviram falar? Shopping em inglês não é o espaço, né? Shopping em inglês é comprar, né? Ir às compras. Eles usam para shopping a palavra mall. Nós importamos uma palavra deles do inglês e distorcemos, tá? Eles usam no máximo shopping mall, que é um centro de compras, ok? Mas nós transformamos shopping em local, em uma praça. Mais um pronome indefinido. Everyone, gente, everyone is sleeping in my bed. Sleeping é o verbo to sleep, também é um verbo irregular. Nesse caso, ele está no gerúndio, né? No contínuo. Eles todos estão dormindo. Everyone, não sei quem, todos estão dormindo na minha cama. Dormindo, sleeping. Essa afirmação é própria. Um outro indefinido. Aqui, everyone. Aqui, someone. Everyone, todos. Someone, alguém. Também indefinido. Someone is sleeping in my bed. Alguém está dormindo na minha cama. Agora, mesma coisa. No one, ninguém. Ninguém está dormindo na minha cama. Someone is... Desculpa. No one is sleeping in my bed. Ninguém está dormindo na minha cama. Mais um pronome indefinido. I gave everything to Sally. O verbo gave é o verbo dar. A forma base dele, né? Eu dou no presente é give. Give. No passado é gave e no particípio given. I gave everything to Sally. Eu dei tudo para Sally. Ok? Está no passado. Por que sabe que está no passado? Não tem como saber. Só se você conhecer a forma base do verbo e tiver decorado que gave é passado. Não tem um padrão, não existe um padrão. Nesse caso, é um verbo irregular que tem 3 formas. No presente, é give. No passado, gave. E no particípio, é o dado, né? É given. He saw something in the garden. Ele viu alguma coisa no jardim. Ou ele viu algo. Something pode ser alguma coisa ou algo, né? Something. 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 Palavra difícil de pronunciar também, nós temos que treinar bastante. Eu mesmo tenho treinado, mas sempre tenho dificuldade. Something. Né? Não é fácil, não. He saw
é o verbo ver. A forma base dele no presente é see. Mais 2 minutinhos, nós vamos terminar 8h15, tá? Para depois 10 minutos de intervalo. Ele viu algo no jardim. Só. O verbo ver em inglês é see. No passado, só. E no particípio, seen. Eu vejo, eu vi, eu tenho visto. Seen, ok? Mais um pronome definido, que são muitos, né, gente? Então, os exercícios vão nos ajudar bastante com isso aí. There is nothing to eat. O verbo eat é o verbo comer. Ele também é um verbo irregular. A forma base dele no presente é eat. No passado é ate. E no particípio, eaten. Por que eu coloco nas três conjugações? Porque nós vamos ter que decorar esse past participle para a gente poder estudar um tempo verbal que chama present perfect no futuro. Flávio. Ele é muito usado, viu? Flávio? Oi. Intervalo? Intervalo. Eu estou querendo esperar. Não, tudo bem, vamos fazer um intervalo agora, então. Um momento, deixe-me parar de compartilhar aqui. Só um minutinho. Ok? Vamos parar de gravar.